muitíssimo boa tarde, pessoal do YouTube. Sejam todos e todas muito bem-vindas ao Orientando Famílias, esse espaço onde a gente conversa com vocês sobre como vocês podem ter mais segurança para orientar, né, os pais e melhorar a relação entre pais e filhos. Bom, eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa entender quando a gente está trabalhando, né, com os pais dos adolescentes é que a gente já tem aí transcorrido, vamos lá, no mínimo, né, se a gente pegar o período oficial, né, em que se intitula alguém um adolescente, a gente tem pelo menos 12 anos da construção de um relacionamento, de uma forma de se relacionar que foi se cristalizando ao longo do tempo, né? Então, e aí percebam que eu não estou falando de certo e errado, tá? O psicólogo que vai trabalhar com orientação de pais de qualquer faixa etária, de crianças de qualquer faixa etária, e principalmente de pais de adolescentes, vocês precisam realmente se esforçar, conscientemente se esforçar, para não ter uma postura julgadora. Então, a gente está falando de 12 anos aí, pelo menos, ou mais, né? De um relacionamento que está... de uma forma de se relacionar, de uma dinâmica familiar que pode estar cristalizada, né? O que eu estou chamando de cristalizada? Um padrão disfuncional de comportamento que vai se mantendo ao longo do tempo, porque essas pessoas não sabem fazer diferente, porque, enfim, a criança tem um temperamento mais desafiador e esses pais, o máximo que eles conseguiram fazer, todo mundo estava fazendo o melhor que podia fazer. Mas a gente está falando de uma passagem de tempo, né, significativa, onde está tudo, as impressões, as percepções estão muito já cristalizadas, né? Então, minha mãe é chata, meu filho é preguiçoso, meu pai é isso, né? Esses rótulos, eles já estão, muitas vezes, muito tempo, ao longo desse tempo, esses rótulos vêm sendo sedimentados e eles chegam, né, pra gente aí já num ponto em que a gente precisa, nós, psicólogos, precisamos ter paciência, né, nesse trabalho, e ajudar os pais a ter essa compreensão, que a dinâmica disfuncional que está ali estabelecida, ela tem uma temporalidade significativa e a gente não pode desconsiderar isso. Algo que demorou 12 anos para ser construído, ou passou, né, 12 anos, veio se mantendo, ou mais, ao longo do tempo, não vai ser desconstruído da noite para o dia com uma técnica mirabolante. Tá? Isso aí, a gente tem muita clareza, a gente Fabrícia, mas tem orientadores parentais? Não psicólogos. Tem orientadores parentais que... né? Então, é preciso trabalhar com esses pais... Agora eu fiquei descentralizada. A gente precisa trabalhar com esses pais a paciência. O que eu estava falando. Fabrícia, mas tem psicólogo, tem orientador parental que vende, né? Vem aqui para o meu curso, para a minha vivência, para o meu workshop, e para você aprender, para acabar com o distanciamento com seu filho adolescente, para acabar com isso, para acabar com a desconexão, seja lá o que for, qual for a proposta, tá? Por que nós temos uma postura crítica em relação a esse tipo de oferta de serviço? Porque a gente entende, né, exatamente tudo isso que eu acabei de dizer. Que aqueles relacionamentos, eles foram se construindo daquela maneira, por pior que seja, foram sendo construídos ao longo do tempo, e aquela dinâmica, ela está quase que arraigada, né? Aquela dinâmica está engessada, está cristalizada. Né? E para que a gente vá desconstruindo, produzindo reflexão, produzindo mudança de comportamento, isso não vai acontecer no workshop de fim de semana. E aí, eu estava só dando essa introdução, né, não desse a priori, mas desse entendimento inicial que a gente precisa ter quando a gente vai trabalhar com os pais de adolescentes, de que a gente está falando de uma dinâmica familiar que vem se mantendo ao longo aí de pelo menos 12 anos e que não vai ser desconstruída com nenhuma estratégia, né, mirabolante. O que não significa que a gente não tenha muito o que fazer, né, mas que não é um trabalho que a gente já precisa alinhar, ajustar essas expectativas dos pais em relação ao trabalho, né? Porque
Se a gente, como a gente vê profissionais oferecendo uma solução rápida para determinados tipos de conflito, pode ser que eles cheguem até nós com essa expectativa, ou que levem o adolescente para a psicoterapia, né? Com essa expectativa de que da noite para o dia ele vá deixar de ser aquela criança isolada, né? Aquele adolescente isolado, antissocial, desconectado, para alguém super sociável e desconsiderando aí uma série de questões que é isso que eu falei, né? A construção desse tipo de relacionamento ao longo do tempo e as próprias características, né? De temperamento, de personalidade daquele adolescente. E as próprias características da adolescência, né? Da fase de desenvolvimento que ele, ali com 12 anos, está entrando, né? E eu acho que uma coisa que é importante também a gente falar é que, assim, dificilmente vai aparecer uma orientação parental isolada, né, dos pais para um adolescente, ou né, pré-adolescente até pode aparecer mais do que um adolescente. Geralmente, a orientação dos pais de adolescente, ela cabe no processo de psicoterapia do adolescente, né? Então, é mais fácil a gente fazer a orientação com os pais e o contato com os pais dentro da terapia do próprio adolescente do que pais nos procurarem, né, para serem orientados de como lidar com os filhos sem ele estar num processo de psicoterapia, até porque a gente está falando ali de uma pessoa que já tem responsabilidade, enfim, já precisa ter uma participação dentro desse processo. A gente não pode tratar uma criança de 3 anos, uma criança de 4 anos, da mesma forma que a gente trata o processo de um adolescente, né? Que já está inserido nessa família de uma outra forma, né? Exatamente. Então, acho que esses são pontos, assim, iniciais, muito importantes de vocês terem esclarecidos, tanto para trabalhar a expectativa dos pais, quanto a de vocês, né? Em relação as possibilidades de trabalho. E isso que a Fabi falou realmente faz muito sentido, assim. Inclusive, na minha própria experiência, quando eles me procuram especificamente para orientação parental, né, sendo pais de adolescente, normalmente, ou eu já atendi essa criança, né, há um tempo atrás, ou eu fiz orientação com eles lá no início, quando essa criança estava, né, tinha 8, 9 anos, e que agora, com 13, está apresentando novos desafios, e eles já conhecem o trabalho e acabam demandando e vindo um pouco mais abertos para isso. Porque isso eu acho que tem influência também desse estereótipo em torno do adolescente, que assim, tem a fase, sim, que ele vai enfrentar, né, o momento do desenvolvimento que ele está entrando, com todas as peculiaridades, com sobrecarga, né, hormonal, com pressões sociais, com uma série de demandas e desafios do período do desenvolvimento. Mas tem associado a isso uma ideia de que é natural o isolamento, é natural o distanciamento. E sim, até né? Porque esse adolescente está se diferenciando está se diferenciando desses pais, está se entendendo como um sujeito de direitos de fato no mundo, né? Com poder de ação, de decisão e etc. Mas eu me preocupo com a naturalização extrema disso, né? Como se então fosse natural eu me desconectar do meu filho nesse período de desenvolvimento e que isso não tivesse impacto, não vai ter impacto nenhum, né? Ou aquele comportamento mais embotado, achando que isso faz parte desse processo, desse período, quando na verdade a gente vê comportamentos muito sociáveis e comportamentos muito antissociais. E aí a gente precisa entender se é só um processo de afastamento da família, né? Ou se é um processo de afastamento do social como um todo. Né? Isso Exato. A gente precisa estar muito atento. E os pais também, né? Sim, e esses, né, tudo isso que a gente está falando são indicadores aí de para onde que a gente vai norteando o nosso trabalho. Porque é isso que a Fabi falou. Eu já ouvi relatos de mães, assim, de filho adolescente. Ele é extremamente tímido, né? Tem até uma dificuldade de socialização, mas é extremamente afetuoso, né? Naquelas relações que ele se propõe a cultivar, ele é extremamente afetuoso. Houve uma manutenção desse afeto, dessa troca de afeto com os pais, mesmo diante da coisa
não entra aqui no meu quarto, né? Não quero você me levando na festinha, etc. e tal, mas ainda assim a gente tem uma manutenção de um relacionamento saudável. Isso tudo a gente vai precisar ponderar, né, na hora de orientar, até para ver se essa expectativa desses pais em relação a esse adolescente é uma expectativa razoável, né, ou não. Se é uma preocupação que faz sentido ou se não é uma preocupação que faz sentido. Agora, um ponto que a gente percebe muito, né, que a gente acabou já tocando nessa fala, que a gente percebe muito que se traduz numa demanda dos pais é exatamente o distanciamento, a desconexão, na verdade. Né? O distanciamento eu considero até natural, a diminuição dos... Né? Hoje em dia, sei lá, eu postei aí no Stories, eu fui malhar, levei meus filhos, porque eu não tinha com quem deixar, levei, e no horário tranquilo da academia, levei. Obviamente, eles com 13, 14 anos não vão atrás de mim na academia, muito provavelmente não vão ficar ali comigo tranquilamente, brincando de bolinha, enquanto eu estou fazendo meus exercícios. Isso aí é até esperado, que eles acabem participando menos, né, da rotina. A gente tem uma rotina menos em comum do que a gente tem quando eles são menores. Mas desconexão é diferente, né? Desconexão, quando a gente fala aqui, tecnicamente, de desconexão, a gente está falando de uma pobreza, né, de um empobrecimento aí na troca de afeto. Não estou falando só de abraço e beijo, tá? Afeto em todas as possibilidades de expressão, tanto para aquela família, para aqueles pais, quanto para aquele adolescente. A gente está falando de um empobrecimento nessas trocas de afeto, a gente está falando de um diálogo empobrecido também, de uma comunicação empobrecida, né, de um espaço, de uma percepção, que a gente precisa considerar também a percepção desse adolescente, a percepção desse adolescente de que a fala dele, né, não tem vez, de que, enfim, né, de que aquele espaço não é um espaço democrático para que ele se coloque, né, que aquela relação é uma relação onde ele não pode honestamente se expressar e falar que ele não está satisfeito, ou que ele queria que alguma coisa fosse feita diferente. É isso que a gente está chamando de desconexão, e que muitas vezes sim, a demanda desses pais, né? Pais que chegam e colocam isso com outras palavras. Então, eles chegam para a gente e falam, olha, eu não conheço mais meu filho, né? Eu não sei quem é, já ouvi de pais assim, eu não sei mais quem é aquela pessoa que mora comigo. Não sei o que faz, não sei com quem anda, né? Não sei que horas come, se come... E aí, isso para a gente já é um sinal disso que a gente está chamando de desconexão. Sim, porque se a gente tem que pensar assim, se os pais eles funcionam no modo cuidado desde a infância, cuidado não necessariamente é conexão, né? Quando os pais costumam funcionar no modo cuidado na infância, chega na adolescência, eles continuam nesse modo, mas o cuidar do adolescente é cobrar. Né? E aí só ficam nesse lugar de a conversa, né? A conexão é cobrança só, né? É cobrança para saber como foi a nota, é cobrança para saber se arrumou o quarto, é cobrança para saber se já comeu, é cobrança. E aí a gente precisa flexibilizar, né? Ajudar esses pais a entenderem o que é conexão para eles, o que é conexão para esse adolescente e o que é conexão para esses pais. De que modo que esse relacionamento ele foi desenvolvido desde o início e como chega hoje, porque se é um modo cuidado só, né, chega na adolescência, ele não tem vez, né, ele já não tem mais, porque o adolescente ele não quer necessariamente aquele modo dos pais de cuidado, né, então a gente precisa se relacionar com os nossos filhos, dependendo do temperamento de cada criança. Então a gente diz, né, a gente tem que ser um pai ou uma mãe para um filho, um outro pai ou outra mãe para um outro filho, e a gente também tem que se adaptar à fase, né? A gente precisa muitas vezes ir virando essa chavinha, entendendo que eles subiram umas escadinhas no processo de desenvolvimento e que a gente também vai precisar subir junto e passar a se comunicar com eles de uma forma diferente, né? E achar o que tem em comum, né? No que aqueles dois podem se encontrar, se é na música,
né? Se é no jogo de futebol, se é no esporte, enfim. E aí, conexão com o adolescente é isso, é você ir até ele, por mais que a gente sempre pense que as músicas da nossa época eram melhores, os jogos da nossa época eram melhores, os desenhos e filmes da nossa época eram melhores, né? A gente precisa abrir mão disso, né? Para ir ao encontro do adolescente, né? E poder se interessar de verdade pelo que eles têm, por que eles gostam, né? É nisso que se encontra a conexão. E aí, quando a gente vai falar... E aí, obviamente, não é só isso, né? A gente vai encontrar pais que nunca estabeleceram limites e agora, na adolescência, a coisa, né, se torna uma bomba, né? Uma bomba relógio, porque na adolescência a gente perde totalmente o controle, né? E eles por característica da idade, se colocam mais em risco mesmo. E, enfim, e aí você tem uma necessidade maior de colocar limite, e aí percebe que já perdeu, né, perdeu as rédeas total daquela relação, enfim, se não tem comunicação, se não tem conexão, dificilmente esses pais conseguirão, né, estabelecer regras e estabelecer limites, que são muito importantes para o adolescente também. Por mais que eles precisem de mais liberdade, eles também precisam de limites, né? Ou a gente vai encontrar aqueles pais que só funcionam no modo cobrança, né? Que é aquilo que eu já vinha falando. E o nosso papel, assim como na orientação das crianças, é dar luz a isso, né? É que eles percebam qual é a relação que estabeleceu-se com aquela criança, com aquele adolescente, e o que funcionalidade tem essa relação, né? Como a Fabi falou, se não deram limite lá desde o início, agora isso vai colocar o limite, vai ser infinitamente mais desafiador, né? Se não houve uma conversa, se não houve espaço, se a comunicação não foi cultivada, se a conexão não foi cultivada, agora, na adolescência, isso também vai ser mais desafiador. Qualquer coisa que eu queira impor nesse momento, ou apresentar nesse momento, eu não estou mais apresentando... eu estou apresentando para alguém com um cérebro mais desenvolvido, com uma capacidade de reflexão maior, e inclusive de reação, né, de discordância muito maior do que a criança muito mais novinha. Então, os pais precisam ser ajudados a entender sempre o que a gente fala aqui sempre, o comportamento contextualizado, né? Quando eles chegam para a gente, e eles muitas vezes chegam falando, porque ele era assim, ele era uma criança fofa, ele era uma criança assim, uma criança assado, do nada virou, né, esse monstro aqui, esse ser que eu desconheço. Nunca é do nada, gente. Nunca é do nada. Sempre é fruto de uma sequência de acontecimentos, de transformações ou de escolhas que aí sim, né, não está tudo na conta dos pais, é conjuntural, tem outros aspectos ali que estão influenciando, os outros relacionamentos, né, a ampliação do círculo relacional desse adolescente também vai ter influência no comportamento dele, mas do ponto de vista da parentalidade, esses pais vão precisar ser ajudados a entender que eles podem ter ignorado uma série de mudanças, uma série de mudanças, podem ter ignorado uma série de circunstâncias, uma série de sinalizações que essa criança vinha dando ao longo desse tempo. E quando eu falo de ignorar, mais uma vez, estamos aqui na condição de orientadores parentais psicólogos. Muitas vezes aquilo que a gente não ignora por vontade, porque eu não me importo, por negligência. Muitas vezes a gente ignora como pontos cegos mesmo, né? Aspectos que não são conscientes, que a gente não consegue trazer para a consciência com facilidade, que a gente vai precisar da ajuda de um profissional para fazer, né? Então, esses pais vão precisar realmente rever, olhar para a construção da própria parentalidade até o presente momento. Coisa que a gente já faria aí se a gente estivesse orientando o pai de uma criança de 4, 5 anos, mas que no caso do adolescente se torna ainda mais crucial, porque a gente tem um tempo, né, um transcorrer de tempo maior. Então, a gente realmente precisa voltar
aí nessa construção da parentalidade deles, para que eles consigam entender que lacunas que existiram ali, né? O que é preciso resgatar, o que eles querem de fato resgatar, o que eles estão projetando nesse filho adolescente, né? Que em nenhum momento esse filho adolescente deu nenhum sinal de que seguiria aquele, né, aquele script. Então, eu já atendi mães que, mas ela era minha menininha, e eu sempre sonhei ter uma filha que usasse saia, vestido. E a menina chegou na adolescência, quer se vestir de preto todos os dias, né? Quer se vestir de personagem, cosplay, né? E os embates têm muito mais a ver com uma projeção, né? Com essa mãe aí, uma projeção de expectativas, porque a filha real que está diante dela, com essa ela não está afim de lidar, com essa ela não está afim de se relacionar, né? E nesse caso específico que eu estou descrevendo, eu atendia adolescente, então o que a adolescente trazia para mim era exatamente: a minha mãe não me enxerga, ela não me ouve, ela não ouve o que eu quero, ela não ouve minhas preferências, ela fica querendo, e ela falou uma vez isso com todas as letras para mim, ela fica querendo que eu seja uma outra coisa. Então, muitas vezes, eles vão precisar olhar para isso. E é um processo doloroso, a gente vai ter que ter paciência com eles, né? Para que também eles consigam ir abrindo mão com calma, né? Com tranquilidade dessa projeção, dessa expectativa aí, que esse filho agora, com 12 anos, 13, 14 anos, fala: não, desculpa, eu não vou entrar, né, nessa caixinha aí que você construiu para mim. E é muito interessante a gente também propor esse retorno que a Fabrícia estava falando, né? Tentando comparar assim, não, mas porque antigamente a nossa relação não era assim, tá? E como era? Né? Quando você traz para a realidade, então me diga como, de fato, como era. O que era essa relação? O que tinha dessa relação? Para que a gente entenda, porque essa mãe ou esse pai, eles estão comparando algo que a gente ainda não tem acesso, né? Exatamente. E eles vão se dando conta de que talvez nem tantas mudanças tiveram assim, eles estão olhando a partir de uma outra perspectiva, a partir de outro momento de vida deles. Então, por exemplo, uma vez eu atendi uma adolescente que a mãe... os pais vieram, mas a questão era muito mais uma preocupação da mãe, uma dificuldade da mãe, né, do que do pai. E aí a gente foi conversando, era a primeira, segunda sessão que eu tinha com eles, a mãe foi se dando conta do quanto que ela tinha abandonado a vida profissional dela, né, lá na infância dessa filha, que era uma filha única, e o quanto que ela tinha doado, né, da vida dela, e que a vida dela ela era representada pelo cuidado com a filha. Só que chega na adolescência, na pré-adolescência, no caso essa era uma adolescente que tinha começado a namorar, né? E quando eles começam a namorar, aí que eles se afastam mesmo, né? Então, essa mãe foi se dando conta que o momento de vida da filha exigia dela uma transformação também, né? Exigia aquela coisa do ninho vazio, né? Exigia que ela se transformasse, que o momento de vida dela também seria transformado pela fase de desenvolvimento da filha dela. E isso é muito duro, muitas vezes, né? A gente vai precisar que eles se deem conta, que eles resgatem, né, o que eles podem também, né? Nesse caso, essa mãe até entrou em psicoterapia, porque ela precisava resgatar dentro dela aquilo que ela faria da vida dela a partir de agora, né? Que ficou ali em stand-by enquanto ela criava aquela filha. Então, a gente, assim, não é só com adolescente você vai botar o limite assim, assim, assim. A gente está falando aqui, como psicólogas e orientadoras parentais, a gente fala que o nosso trabalho é na relação, né? Se é na relação, a gente vai precisar olhar para esses pais, olhar de que forma que eles se relacionam com esses filhos, de que forma que eles se relacionam com a própria vida, né?
para então ajudá-los. E é claro que a gente vai ajudar com algumas informações. Nós temos informações, por exemplo, nem todo mundo sabe que esse movimento do adolescente é um movimento importante, necessário, né, para a individualidade, para a individuação desse adolescente. Esse momento em que ele perde, a referência deixa de ser os pais e passa a ser os pares. Isso faz parte de um processo de desenvolvimento, né? A forma como ali ele vai, na pré-adolescência, adolescência, é onde eles vão fazendo as próprias escolhas e deixam de lado as referências dos pais, né? Nem sempre, muitas vezes eles mantêm essa referência até a vida adulta, né? E eles vão chegar na psicoterapia para a gente. Mas é importante a gente ter essas informações para que ajude os pais a entenderem que não é algo pessoal, né? Os pais chegam muito no consultório, né? Quando a gente vai fazer o trabalho com os pais dos adolescentes que eu atendia, porque agora eu não atendo mais tanto adolescente, mas é muito comum eles acharem que aquilo ali é algo pessoal, né? Quando, na verdade, todos os amigos, muito provavelmente, estão em situações parecidas, né? E só deles saberem disso fica, inclusive, mais fácil, né? E compreender que isso é um processo de desenvolvimento eu acho que tranquiliza um pouco, sabe, os pais. Então, é claro que a gente vai trazer informação, a gente vai mostrar para eles qual é a conexão que eles têm, como é que eles podem se conectar com um adolescente. Às vezes é muito difícil, né? Porque a linguagem é diferente, o mundo, ainda mais, eu acho que na adolescência de hoje, foi um gap muito grande, assim, muitas coisas evoluíram de uma forma que nem sempre o nosso preconceito permite acompanhar, né? E que é difícil mesmo, né? A gente vai lidar com uma situação completamente diferente daquilo que a gente viveu, assim como os nossos pais também devem ter passado isso com a gente, talvez não num nível tão alto, né? Mas há aí um processo de mudança cultural que, se os pais negam, eles vão negar a conexão também, né? Se eu nego esse mundo que meu filho adolescente vive, eu vou me negar a conexão com ele, porque ele vive nesse mundo, né? Ele vive num mundo que hoje a sexualidade é muito mais ampla, né? E se eu nego que isso existe, eu vou negar a conexão com ele, né? Isso não quer dizer que eu precise aceitar ou concordar com tudo, sabe? Mas conversar, ouvir e falar, né? Quando a gente nega, a gente não quer nem ouvir, né? A gente só quer falar. E aí a gente está falando de uma proposta que é ouvir, né? Ouvir, dar sua opinião, aceitar que é diferente. Isso tudo a gente precisa trazer como informação para esses pais, né? Deles entenderem que, de fato, é uma fase do desenvolvimento muito específica, com processos específicos, e que obviamente, nem todos os adolescentes vão viver da mesma forma, porque nem todas as famílias são, né, iguais, e a gente vai olhar para a individualidade daquela família, né? Mas, no geral, a gente fala muito da conexão, né? Da falta de conexão. E o trabalho caminha muito por descobrir com eles, né, novas estratégias de conexão, porque eles estão diante de pessoas, né, que mudaram, que cresceram. Que não são mais aquela, né? Gente, e isso, assim, ajudá-los a entender o que é óbvio pra gente, muitas vezes. Por exemplo, para mim é muito óbvio que a conexão que eu tinha com os meus filhos recém-nascidos, prioritariamente, né, era pelo peito. Eu amamentei até 2 anos, então até os 2 anos de idade, o peito acalmava, tava feliz peito, tava triste peito, tava, né?
qualquer coisa ali tinha o vínculo muito, muito, muito concreto, né? Tinha alguma coisa muito concreta ali que garantia essa conexão. E que quando eu abri mão da amamentação, quando eu parei de amamentar, eu precisei construir uma outra forma de acalmar, de ouvir, de acolher, né? E agora, aí, a minha filha já com 6 anos, né? Caminhando aí já vai fazer 7 anos, eu já percebo que as demandas são outras. Só que eu trabalho com isso, eu sou psicóloga, isso é completamente essa percepção, esse olhar mais refinado, a gente tem uma certa vantagem em relação aos outros pais. E os pais não percebem isso que a Fabi destacou mais no início e agora também. Que dependendo do momento do desenvolvimento, a relação as demandas da relação são demandas diferentes, tá? E, por exemplo, gente, se a gente pensar, sei lá, eu tô casada há mais de 10 anos, sei lá, de relacionamento tem mais de 15. As minhas demandas no início do namoro não são minhas demandas de agora, 15 anos depois, né? Somos as mesmas pessoas cujas necessidades foram se atualizando, a relação foi se modificando, e da mesma forma com os nossos filhos. Eles vão crescendo, eles vão demandando, e os pais não se atualizam. Muitas vezes é muito curioso, né, Fabi? A gente percebeu, eu já fiz orientação de pai, que eu falei assim, olha, eu percebo, né, que você... Não falei exatamente dessa maneira, mas assim, eu percebo que você está fixado, né, na relação que vocês tinham quando ela ou ele tinha 3 anos de idade, 4 anos de idade. Né? E esses pais foram se dando conta de que eles estavam querendo, a qualquer custo, né, que aquela criança, que aquele pré-adolescente se comportasse como aquela criança, como se comportava quando tinha 3, 4 anos. Para nós é uma expectativa bizarra, mas para eles não é. Para eles, muitas vezes, eles precisam se dar conta disso para verem o quão incoerente é isso, para aí sim decidirem, né, a fazer alguma outra coisa. Muitas vezes a gente precisa ajudá-los a simplesmente falar essa frase, né? A falar e a ouvir a frase. Eu quero que ele se comporte como era quando ele tinha 4 anos. Exatamente. Para eles perceberem, né, e se ouvirem e perceberem a incoerência, a desproporção do que eles estão querendo. E que muitas vezes não houve um espaço de acolhimento seguro para que eles falem esse tipo de coisa em voz alta, falem esse tipo de coisa um para o outro. Então, muitas vezes, eles não têm esse espaço de segurança e acabam, por não entender tudo isso, né, se criticando muito e brigando muito. Então, eles, porque ela faz tudo por ele, porque ela trata ele como se ele ainda tivesse 3 anos, e aí a mãe começa a se defender. Então, os pais têm... Muitas vezes, eles não conseguem sozinhos, né, chegar a esta conclusão que o espaço terapêutico seguro permite. Por isso que a gente está falando aí, né, a gente já vem há algum tempo, mais recentemente, falando sobre a clínica da parentalidade. A importância da gente olhar para isso como uma clínica, porque os desafios são desafios de uma clínica. Né? Colocar para pensar, colocar para refletir, colocar a lupa na incoerência, no paradoxo, né? Para que eles comecem para que a partir desse processo de tomada de consciência, aí sim a gente entre com as intervenções e com as estratégias para uma mudança efetiva de comportamento. Muitas vezes eles estão demandando aquilo que muitos profissionais aí oferecem, sabe? Vai fazer um workshop, vai mudar completamente a relação com o filho adolescente. Eu acho que eu não jogo no lixo não, tá, gente? Eu não desqualifico completamente o trabalho, não. Acho que eu já fiz workshop, eu acho que é um movimento inicial, né, de facilitação, digamos assim, de uma reflexão, onde você lança uma semente inicial ali, mas se não houver um acompanhamento, é uma informação. É uma informação até que gerou um impacto, é uma informação que gerou uma mobilização, mas que essa mobilização, ao longo do tempo, ela não se sustenta. Por isso que a gente defende uma clínica da parentalidade. Porque, da mesma forma,
né? Quando a gente está falando de um processo psicoterapêutico, a gente sabe que não basta ter informação, não basta ter um momento de insight, que não basta ter um momento de choro, de emoção, com alguma ideia, com alguma tomada de consciência. Isso não é suficiente para que ao longo do tempo a pessoa de fato se sinta encorajada, né, a modificar o comportamento ou a fazer diferente. Ela precisa de um acompanhamento. Ela precisa de repetir aquilo, ela precisa testar aquilo num ambiente de segurança, para que depois ela consiga manter isso, né, como uma estratégia ou como um recurso incorporado, de fato, ao repertório dela. E da mesma forma, quando a gente está falando dos pais. Então, por isso que a gente não aposta nesse tipo de trabalho. A gente aposta numa clínica, de fato, onde a gente vai trabalhar e precisar trabalhar muitas vezes tudo isso que a gente descreveu para vocês. Tentando entender assim, qual é a parte deles, né? Como eles se sentem nessa relação. Como é que era, por exemplo, a adolescência deles? Como é que eles se recordam deles adolescentes? O que eles projetam da adolescência deles na adolescência do filho? Né? E eu acho que quando a gente faz o processo de uma forma explicando para eles o que eles estão fazendo ali, né? De que você não vai dar uma receita de bolo. Se você vende o seu trabalho desta forma, trazer isso para a vida deles não vai fazer sentido. Mas se você vende o processo, né, mostrando que você vai trabalhar nas relações, faz todo sentido que você busque, né, neles. São vocês que estão aqui. Então, vamos olhar para como vocês se sentem nessa relação. Né? Quais são os potenciais, o que vocês têm de facilitador com esse adolescente e o que vocês têm que dificulta a relação de vocês. Né? Eu acho que tudo vai depender da forma como você se coloca, como você vende o seu trabalho, como você se coloca nesse processo. Você explicando que você vai fazer um trabalho com adolescente e trazer esses pais para olhar para essas relações, eu acho que já fica mais fácil você conduzir desta forma, né? Perguntando para eles como eles se sentem, né? Quais são as expectativas que ele tem em relação àquele adolescente, o que eles imaginavam que seria a adolescência do filho, como foi esse processo na época deles, com os pais deles, como os pais deles lidaram com a adolescência deles, né? Isso tudo já são gatilhos para que eles pensem, para que eles olhem para eles, né? Para as expectativas, para aquilo que eles sentem, para como eles se sentem naquele lugar de pais e de adolescentes, o que eles querem, o que para a família deles é um critério de... para algumas famílias, gente, o adolescente tem mais liberdade, para outras nem tanto, né? E eu acho que não é nisso que a gente tem que entrar, em dizer para os pais, olha, você tem que deixar seu filho fazer isso ou aquilo. Né? Não é aí, a gente precisa entender, talvez vão ter famílias que são famílias mais pais mais controladores e que tenham muita dificuldade, né? Que pensem muito, que prezem muito pela segurança e tal, e que a gente vai precisar ir desmistificando um pouquinho, né? Até que ponto eles podem abrir mão, até que ponto não. Mas aquele adolescente vai sempre viver naquela família, aquela é uma característica da família, né? E eles precisam ter consciência sobre isso, né? Eles precisam ter consciência de como aquela família se relaciona, quais são as regras dessa família, quais são os valores dessa família, né? Para que então eles possam falar honestamente sobre isso. Olha, filho, eu consigo, por exemplo, abrir mão de você ir numa festinha aqui, que eu leve, que eu busque, ou que você vai e volte de Uber, mas, por exemplo, eu não consigo ainda que você vá viajar com fulaninho, né, para festa lá não sei aonde. Né, entender esse equilíbrio, né, do que é possível e do que não é possível para essa família.
E não entrar, eu já vi muitas vezes psicólogos entrando nessa de ele é adolescente, ele precisa viver isso. Eu acho que não cabe a mim decidir o que esses pais podem ou não podem, né? O que esse adolescente pode ou não pode. Mas eu preciso que eles entendam as consequências, né, de cada limite, que eles façam isso de uma forma consciente, até para que a conversa seja honesta, né, com esse filho, porque muitas vezes a gente diz não para um adolescente, mas não explica o porquê do não, né? Não explica os medos, até para que eles possam achar, de repente, junto com esse pai ou com essa mãe, novas formas de fazer, né? Talvez eles estão ali diante de um desafio e eles podem criar juntos, né, estratégias para que todo mundo saia bem, para que todo mundo saia feliz, né? Então, pode ser que tenha uma mãe com muita dificuldade de liberar para sair, mas que esse adolescente consiga falar, mãe, então vamos fazer o seguinte, eu te ligo a cada 1 hora, né? Isso vai te deixar mais segura, vai. Mas essa conversa, para acontecer, eles precisam estar conscientes do que querem, tanto o adolescente, e aí é muito bacana a gente conseguir fazer o trabalho do adolescente e dos pais, né, em conjunto, porque ao mesmo tempo que a gente vai ajudando aquele adolescente a poder falar, né, a não aceitar um não, talvez, eu já peguei muitos adolescentes que aceitavam o não sem negociar, né, e aí tudo virava um não, porque como ele aceita muito fácil, não, é muito, muito fácil para esses pais, né, e aí a gente trabalhava os dois lados, né, então vamos falar um pouquinho mais do que você quer, e vamos falar um pouquinho mais sobre as suas limitações, talvez assim vocês achem um meio do caminho, né. Isso que você está falando, Fabi, é muito, muito importante. A gente vê o resultado na prática, né? Quando a gente vai por essa abordagem que a Fabi descreveu, de respeitar muito o que é valor para aquela família e não entrar no embate, né? Embora a gente tenha as nossas convicções do que seria mais saudável para o adolescente naquele momento. Eu fiz uma orientação parental de uma família muito religiosa, né? Mas a criança havia passado, por conta dessa desconexão, dessa dificuldade de abordar a questão da sexualidade, a criança agora pré-adolescente, na verdade, havia passado por um abuso. E aí, e esses pais, olha, eu não sei como abordar isso, ela está muito interessada em namorar, e nós somos de tal religião, e pra gente, só um momento, filha, e pra gente é muito difícil aceitar. Falei, ninguém aqui está dizendo para vocês aceitarem. A gente está dizendo para que o que a gente quer é criar um espaço onde ela se sinta confortável para compartilhar as questões dela com vocês e vocês poderem colocar o ponto de vista que embasa as decisões de vocês, né? O ponto de vista que faz com que você se preocupe com o shortinho curto que ela está usando, né? Para sair para ir para tal contexto, porque do jeito que está não fica claro para ela, vira uma arbitrariedade, né? E aí essa mãe até ela parou de fato para refletir, ela falou, eu detestaria que me tratassem dessa forma, que me colocassem uma regra que eu não entendesse. Então, eu precisei ir ali negociando sem que eles, sem entrar no embate, embora eu, particularmente, Fabrícia, considerasse que aquelas regras extremamente rígidas, né, eventualmente até retrógradas, enfim, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso para o trabalho é o que eu tenho de possibilidade para trabalhar com essa família. Aquele valor é um valor que dificilmente eles estariam dispostos a negociar, e essa menina vai crescer nessa família. Ela vai crescer nessa família que entende que ela precisa casar, né, manter a virgindade dela até o casamento. Enfim, são valores para eles, com os quais essa menina vai precisar aprender a lidar, né? E achar maneiras de negociar ou de romper com isso, se for necessário, mas sem que isso vire a Terceira Guerra Mundial, né? Que é o grande desafio do nosso trabalho. Então, a gente não vai, em momento nenhum, confrontar os valores, questionar os valores deles, né? Porque não é esse, de fato, o nosso papel. O nosso papel é facilitar que aquelas relações se construam a partir das necessidades e com os interesses e valores de todo mundo que está ali envolvido,
da melhor forma possível, né? Tem uma pergunta aqui que a Jana, ela pergunta assim, quando os responsáveis não admitem que eles são superprotetores, como orientá-los? Primeiro que eu acho que assim, a gente não vai precisar de uma admissão, assim, eu sou o superprotetor, né? Quando a gente vai trabalhar de uma forma pouco julgadora, não julgadora, a gente tende a quebrar um pouco essa dificuldade, né, de autoconsciência, né, dos pais. Quando a gente vai numa de explicar e de ensinar como eles têm que fazer, pode ser que eles fiquem na defensiva. Né? Então, por isso que a gente fala muito de uma atuação não julgadora, acolhedora naquela dificuldade, porque eles são controladores e superprotetores, não é à toa. Né? Muito provavelmente tem uma história, né? Uma história por trás disso, tem uma história em relação a como foi a educação deles, tem uma história em relação com talvez a dificuldade que foi ter aquele filho, né? Ou de algum medo de perder muito grande que atravessou aquela relação. Eles precisam entender, não admitir que são superprotetores, mas entenderem de onde vem essa superproteção. Né? E quando a gente busca o histórico daquela criança, é comum aparecer, eu né, tentei durante 4, 5 anos, eu fiz não sei quantos tratamentos, foi muito difícil ter, né? Ou eu quase perdi ela no parto, ou ele no parto, e aí eu tenho uma relação diferente com ele, né? Não conseguiu adaptar essa nova realidade, né? Aquele acontecimento de vida, muitas vezes atravessa as relações, e se a gente não passa por um processo de psicoterapia, a gente vai no automático lidando com aquela criança da mesma forma, né? Então, eu acho que muito mais do que uma admissão, a gente precisa buscar consciência e que eles entendam o porquê. Mesmo a minha tese, a minha hipótese diagnóstica pode ser que eles são superprotetores. E aí eu preciso caminhar junto deles com as minhas perguntas curiosas, né? Tentando entender como foi a vivência deles em relação a essa criança, para ajudá-los a entender por quê, o que está por trás dessa superproteção. Né? Talvez aí sim eles vão conseguir assumir, né, esse lugar de medo de perder, esse lugar de... você não sabe, às vezes, qual é a história, né, dessa pessoa, se essa pessoa passou por algum assédio, se essa pessoa passou por alguma dificuldade na própria adolescência e que ela transfira para o filho. Né? Então, a gente precisa ir com cuidado, com acolhimento, com pouco julgamento e ajudando. Eles não admitem, não é de propósito, né? Eles não admitem porque isso é uma defesa, né? Isso é um movimento de defesa deles. E é doloroso, né? É doloroso. Por isso, mais uma vez, vou ficar chata aqui com vocês, mas é por isso que a gente defende a ideia de uma clínica da parentalidade, porque há sofrimento nessa admissão, não é, né, ou nesse dar-se conta. Eu acho que é melhor até do que a palavra admissão, porque admitir parece que eu tenho culpa, né? Eu fiz uma escolha de estratégia educacional que foi proteger, né? E isso pode ter se dado por uma série de razões, né, que você, enquanto psicólogo, não conhece até explorar, não conhece até ajudá-los a refletir e a trazer esses pra quê, né? Esse pra quês. Para que eu me comporto dessa forma? Para dar conta do quê? Muitas vezes os pais são superprotetores até pelos motivos que a gente não imagina, né? Por exemplo, por uma certa carência afetiva mesmo, né? Uma necessidade ali de simbiose com aquela criança que depois virou adolescente. Então, né, como se separar-se representasse uma ameaça à própria sobrevivência psíquica, e aí eu vou cada vez mais tentando controlar e estar presente, fazer por. Então, são tantas razões
que a gente, mesmo quando a nossa hipótese diagnóstica é os pais são superprotetores, não são pelos mesmos motivos. Com cada pai, com cada mãe, a gente vai precisar entender o que sustenta aquele comportamento de superproteção, o que faz com que ele escolha, para dar conta do quê? A superproteção entra para dar conta do quê? Porque aí sim a gente vai conseguir ajudá-los, se eles quiserem e puderem, a desconstruir isso, né? Tá bom, Fabi? Obrigada. E a gente Obrigada a você, gente. Desculpe a internet ruim, viu? Tá bom, gente? Um beijo para vocês, uma excelente tarde. Segunda-feira tem mais. Beijo, gente. Tchau, tchau.